autores. Hoje nós vamos falar de um novo gênero textual, né, que é crônica humorística, certo? Eu vou trazer as características desse gênero, de que maneira ele se apresenta, né, quais são os principais autores desse tipo de gênero, enfim, vamos lá. Então, as características desse gênero crônica humorística, né? Geralmente a narração curta, né? Descreve fatos da vida cotidiana, né? Podem ter caráter humorístico, crítico, sático ou irônico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, né? O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala dos personagens, né? Linguagem simples e a narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, certo? Então essas são as principais características desse gênero. Aí aqui tem um exemplo, né, de uma crônica humorística, viu? Pai não entende nada. Aí tem um biquíni novo, pai. Você comprou o ano passado, não serve mais? Não serve mais, pai? Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? Ano passado você tinha 14 anos, esse ano você tem 15, não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Mas está bem, está bem. Toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Aí essa crônica é de Luiz Fernando Veríssimo, que aqui eu tenho algumas informações sobre ele. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, né, dia 26 de setembro de 1936. É um escritor brasileiro, certo? É mais conhecido por suas crônicas e textos de humor, mais precisamente de sátiras, né, de costumes publicados diariamente em vários jornais brasileiros, né? Veríssimo é também cartunista e tradutor, além de roteirista de televisão, autor de teatro e romancista bissexto. Já foi publicitário e copydesk de jornal, é ainda músico, tocador de sanfona, alguns conjuntos com mais de 60 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos, certo? E é filho do escritor Érico Veríssimo. Aí no livro de vocês, na página que começa o nosso gênero textual, que é na página 88, inclusive tem uma imagem de uma escultura do escritor Carlos Drummond de Andrade, né? Na praia de Copacabana. Aí na página 90, que é que está aqui no livro que eu coloquei de vocês, diz o seguinte: neste capítulo você vai ler uma crônica humorística do escritor Zuenir Ventura. Antes, saiba qual é a origem da crônica no Brasil e conheça um pouco mais da trajetória desse autor. Aí nós temos a origem da crônica e a trajetória do autor que ele fala no que nós iremos ler a crônica, né? Em nosso país, antes de a crônica ser um gênero que aborda e discute os fatos do cotidiano, tratava-se de um gênero muito próximo dos relatos históricos, né? Os primeiros cronistas eram uma espécie de historiadores que relatavam suas observações primado pela ordem cronológica dos acontecimentos e assim mantinham os reis informados acerca dos fatos sociais e políticos da colônia na época. Com o desenvolvimento da imprensa, a crônica começou a fazer parte dos jornais. Assim, as crônicas históricas acabaram sendo incorporadas a esse veículo de comunicação, né? Justamente porque já fazia o que o jornal pretendia informar. Tempos depois, as crônicas passaram a apresentar criticidade, ocorrendo mudanças em seu conteúdo, certo? Que deixou de apenas relatar, né, para se tornar também um meio de expressão e discutir ideias. Diretamente do jornal, a crônica não se compromete com a verdade, pois aborda a subjetividade e aquilo que o jornalista deve cobrir de forma concreta e objetiva. Ou seja, não vai ter opinião, ele só relata o que aconteceu, ok? Aborda a subjetividade, isso. Aí, Zuenir Ventura, né, que é o autor que tem no livro de vocês, aqui mostra o seguinte: nascido em Além, Paraíba, Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro em 1954 e se formou em bacharelado e licenciatura em letras neolatinas. Trabalhou como repórter, redator e editor em vários órgãos de imprensa brasileira. Em 1888 escreveu em 1968, O Ano que Não Terminou. É um livro incrível, que obteve grande sucesso e inspirou a minissérie Anos Rebeldes, de Gilberto Braga,
transmitida em 1992 pela televisão. Ganhou o prêmio Jabuti em 1995. Categoria reportagem pelo livro Cidade Partida. Atualmente faz parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando o número 32 da cadeira. Quando eu falei subjetividade, só corrigindo, gente, subjetividade é quando se dá opinião, sim, certo? Quando ali contém a sua opinião. Além de relatar, né, o que você vai relatar, você também aborda a sua opinião. Só que você não diz a sua opinião na primeira pessoa, você diz a opinião do conjunto que você está fazendo parte, certo? Então, agora nós vamos corrigir a atividade. Corrigir a atividade não, desculpa, nós vamos fazer a atividade.